Olá, bem-vindos a mais uma conversa nossa por aqui. Hoje, o papo é sobre sabores, uma verdadeira exploração culinária. A gente mergulhou num material bem rico, sabe? Várias receitas lá das fontes do The Shrimp Boat. E a ideia é essa, navegar nesses gostos, achar umas combinações diferentes, entender umas técnicas legais. Vamos falar de tempero caseiro, de condimento, passar por umas entradas e até chegar nas sobremesas, tem coisa bem variada. Um convite pra gente, assim, aguçar o paladar, né? Então, bora lá desvendar esses segredos. Que tal a gente começar pelo coração de tudo, né? Os temperos, os condimentos. As fontes dão as ideias ótimas para fazer em casa, principalmente para frutos do mar. Adoro isso de poder controlar o sabor. Tem o clássico, o tempero Cajun. Esse é potente. Leva páprica, alho em pó, cebola em pó, orégano, tomilho e, claro, a pimenta caena para dar Aquele toque picante, né? Característico. Isso. E pimenta do reino, sal. Uma mistura que já leva a gente pro outro lugar, pro sul dos Estados Unidos, né? E tem outra opção bem interessante que apareceu, o Citrus Spice. Já é outra pegada. Aqui o destaque são as raspas de limão e laranja. Imagina o frescor. Aí mistura com salsinha seca, alho e cebola em pó, sal, pimenta do reino e um tiquinho de pimenta caiena só para aquecer. Essa coisa do cítrico com especiarias parece ótimo para peixe, para dar uma quebrada na gordura, talvez. O que você acha desse papel do cítrico? Ah, sem dúvida. O cítrico faz exatamente isso. Traz vivacidade, equilibra sabores mais fortes ou mais gordurosos que às vezes a gente encontra nos frutos do mar. E as raspas, né, elas têm os óleos essenciais. É muito mais aroma, muito mais sabor que só o suco. Super potente. É um contraponto inteligente mesmo, dá uma iluminada no prato. Nossa, faz todo sentido. E para fechar essa primeira leva de temperos secos, tem uma mistura de inspiração asiática. Essa mistura gengibre moído, alho em pó, semente de gergelim, que dá uma Olha, textura, né, e um gostinho tostado, coentro seco, sal, pimenta do reino e flocos de pimenta vermelha. Já é um perfil diferente, mais pro umami, talvez, e o calor do gengibre e da pimenta. exatamente. O que eu acho fascinante nessas três sugestões é isso. Ingredientes que a gente geralmente tem em casa, mas que criam universos de sabor totalmente diferentes. O caju mais terroso, picante, o cítrico super vibrante e fresco, e esse asiático com as notas tostadas, o picante, o umami. E o legal de fazer em casa, como você falou, é poder ajustar, né? Mais sal, menos pimenta, colocar seu toque. São bases super versáteis. Para frutos do mar, sim, mas nossa, com frango, legumes, até numa pipoca. Fica ótimo! Boas ideias. E saindo dos pós, vamos para os molhos, que também fazem toda a diferença. As fontes trazem uns bem legais. O molho remoulade, por exemplo, um clássico francês, né? A base é maionese, mostarda Dijon, que eu adoro, acho chique, alcaparras de picles bem picadinhos, para dar acidez e textura. Aquela crocânciazinha, né? Isso. Páprica para cor, um toque de molho picante, sal e pimenta. É um molho rico, cremoso. Onde ele brilha mais tradicionalmente? Olha, o remoulade é par perfeito para frutos do mar, né? Camarão, siri, tipo, no crab cake fica sensacional. Peixe frito também. A riqueza dele, essa coisa da maionese cremosa, mas com a acidez do picles, da alcaparra, o picantezinho da mostarda, complementa demais esses preparos. Mas ele vai além, viu? Em sanduíches, como o po' boy lá de Nova Orleans, ou até com os aspargos cozidos. Fica bem bom. Interessante essa conexão com Nova Orleans. Agora mudando totalmente o rumo. Salsa de manga. Essa é pura cor, puro frescor. Imagina, manga madurinha em cubos, bem doce, pimentão vermelho para dar uma crocância, cebola roxa picadinha, bastante suco de limão para acidez, coentro fresco, sal e pimenta. É aquele agridoce com um toque picante que lembra, sei lá, Caribe, clima tropical. Totalmente. A salsa de manga é o exemplo perfeito desse equilíbrio, né? Doce, ácido, picante, fresco, tudo junto.
Funciona maravilhosamente bem com peixe grelhado, camarão, até um franguinho. A doçura da manga com a acidez do limão e o frescor do coentro. É uma combinação que vicia, sabe? E o visual, super alegre no prato. Lindo mesmo. E para fechar os molhos, um ícone sul-americano. Chimichurri. Argentino, né? Principalmente. A base é erva fresca pura. Muita salsinha picada, azeite bom, vinagre de vinho tinto para acidez, alho amassado. Alho sempre presente, né? Sempre. Flocos de pimenta vermelha para um calorzinho sutil, sal e pimenta. A gente pensa logo em carne vermelha, churrasco, mas ele é mais versátil, né? Nossa, muito. O chimichurri prova que com coisas simples e frescas se faz um sabor marcante. A intensidade da erva, a acidez do vinagre, o picante. É fantástico para carne grelhada, claro, mas peixe, frango, legume assado, fica ótimo. Até como um molho de salada ou para passar no pão, um coringa mesmo. E é interessante ver nesses 3 molhos, remoulade, salsa de manga, chimichurri, como a gente viaja, né? França, Caribe, América do Sul. Os condimentos têm esse poder de transformar. Com essa base de sabor pronta, podemos ir para as entradas. E aqui o camarão é rei nas receitas das fontes. E tem muita criatividade. Vamos começar com uma coisa mais leve, mais chique. Shrimp and Avocado Cucumber Bites. A ideia é simples, mas parece deliciosa. Camarão salteado rapidinho com alho, coentro, páprica, pimenta caiena, sal, pimenta. Aquele temperinho rápido. Exato. Aí faz uma pastinha de abacate amassado com sal e limão e monta tudo em rodelas de pepino. O pepino é a base, crocante, fresco. Aí vem o creminho de abacate e o camarão por cima. Lindo e deve ser uma mistura ótima de texturas. Sim, essa entrada brinca justamente com isso. O crocante e aquoso do pepino, a cremosidade do abacate e a maciez do camarão temperado. O frescor é o ponto-chave aqui. E o formato, né? Pequenininho, individual, perfeito para receber ou como um aperitivo leve antes de um prato mais pesado. Agora, para quem quer mais impacto, digamos assim, as fontes trazem o Firecracker Shrimp. O nome já entrega, né? Explosivo? Promete. Camarão empanado em amido de milho e ovo. Frito, bem crocante. Mas o segredo está no molho que envolve ele depois. É uma mistura de molho sweet chili. Aquele agridoce asiático, né? Isso, com suco e raspa de limão, mel para adoçar mais, um toque de sriracha, que é bem picante, gengibre ralado e alho em pó. O camarão frito é totalmente coberto por esse molho que fica meio pegajoso, doce, picante. Por que será que essa combinação de frito com agridoce e picante faz tanto sucesso? Ah, essa combinação pega a gente por vários sentidos, né? Primeiro a crocância da fritura. Depois aquela textura pegajosa do molho envolvendo tudo. E no sabor é uma festa. Doce do mel e do sweet chili, ácido do limão, salgado do camarão e do molho, e o picante da sriracha. Essa complexidade toda é muito estimulante, muito satisfatória para o paladar. É um tipo de comida divertida, intensa, agrada muita gente. Dá para imaginar. E para fechar o trio de camarão, uma coisa mais robusta, indulgente talvez. O Blue Cheese Stuffed Shrimp. Pega um camarão grande, recheia com um cubinho de queijo azul. Queijo azul, intenso. Muito. Aí enrola com uma folha de manjericão e uma fatia de bacon, prende com palito. A sugestão é cozinhar no broiler, que seria o nosso grill do forno, para dourar bem por cima e enquanto tá lá, pincela com manteiga derretida misturada com alho e molho de pimenta. Nossa, é uma bomba de sabor. Camarão, queijo azul, bacon, manjericão, alho. Isso funciona. Funciona. É uma combinação de sabores fortes, contrastantes, mas que se ajeitam, sabe? O bacon salgado, defumado, protege o camarão e dá sabor. O queijo azul derrete lá dentro, cremoso, picante, salgado. O manjericão entra com um frescor herbal para cortar um pouco essa riqueza toda. E a manteiga de alho com pimenta, mais uma camada de sabor, de umidade. É pesado. É. Mas cada coisa tem seu papel. O equilíbrio tá aí. O doce do camarão contra o salgado do bacon e do queijo.
O cremoso do queijo contra o firme do camarão e o crocante do bacon, e o frescor do manjericão. É um exemplo de como coisa potente pode ficar harmoniosa junta. Realmente, são 3 propostas bem diferentes com o mesmo camarão, né? Interessante. Bom, depois dessas entradas marcantes, tem que ter sobremesa para equilibrar. E as fontes também trouxeram variedade aqui. Tem um clássico revisitado, bolo 3 leches com leite de coco. A base é um bolo fofinho, bem aerado, as claras em neve ajudam nisso. Depois de assado e frio, fura ele todo e rega com a mistura dos leites. Tradicionalmente é leite condensado, creme de leite ou leite evaporado e leite integral. Aquela calda generosa. Muita calda. A novidade aqui é entrar leite de coco na mistura. Deve dar um toque tropical, né? Depois de gelar bem, cobre com chantilly e coco tostado. Fico imaginando a umidade disso. Ah, com certeza. O 3 leches já é super úmido por causa dessa calda toda que a massa esponjosa absorve. O leite de coco aí não só combina com o coco tostado de cima, mas adiciona um sabor diferente, uma untuosidade. É uma variação bacana, respeita o clássico, mas dá uma cara nova. A técnica de aerar bem a massa e furar o bolo é chave para o sucesso, né? Para a calda entrar mesmo. Outra sobremesa que pareceu interessante pela montagem são as barras de cheesecake de maçã com cobertura de chocolate. Pela descrição, tem uma base crocante de biscoito. A fonte fala em Graham Cracker, mas dá para adaptar com maisena, Maria, né? Triturado com manteiga. Sim, funciona bem. Sobre a base, uma camada de maçã cozida com limão e canela. Por cima, o recheio de cheesecake, bem cremoso. E para finalizar, uns fios de chocolate derretido. Parece aquela combinação que abraça, sabe? Crocante, macio, cremoso. Exato. Essa aposta no clássico. Maçã com canela. Aí vem o cheesecake cremoso, o chocolate. A estrutura em camadas é o legal aqui. Você sente cada parte, mas tudo combina. A base crocante contra o recheio macio, a maçã cozida. O chocolate entra para complementar a acidez da maçã e a riqueza do cheesecake. É um jogo de texturas e sabores bem pensado. Conforto puro. E para a gente terminar essa viagem doce, uma receita que a fonte chama de chocolate dream, descrita como mexicano-americana. E a combinação bem inusitada. É feita no liquidificador. Chocolate meio amargo e gotas de chocolate derretidos, batidos com... Abacate. Opa! Abacate na sobremesa. Pois é. Com suco e raspas de limão, óleo de coco e um toque de rum. Essa mistura, que deve virar tipo uma mousse, é incorporada em sorvete de chocolate já meio mole. Aí servem porções com amêndoas tostadas e chantilly. Usar abacate e limão com chocolate, corajoso, né? Olha, pode parecer corajoso pra gente aqui, mas não é tão incomum assim. Abacate é muito usado em sobremesas na América Latina. Ele tem gordura boa, dá uma textura super cremosa, pode até substituir laticínio e os ovos, e o sabor é neutro, pega bem outros gostos. A combinação com chocolate fica surpreendentemente boa, o limão entra para equilibrar, para não ficar pesado, sabe, traz um frescor, e o rum dá profundidade. É um exemplo muito legal de fusão, de usar ingredientes de forma criativa. Mostra como a gente pode quebrar umas barreiras de sabor e experimentar coisas que parecem improváveis, mas que funcionam super bem. Que passeio bacana por esses pratos, hein? A gente foi desde criar a base do sabor com temperos e molhos feitos em casa, passou pela versatilidade do camarão nas entradas, do leve ao super intenso, e fechou com sobremesas que vão do clássico reinventado até o totalmente inesperado. Fica claro que esse material do The Shrimp Boat é um convite para a gente ir para a cozinha e testar coisas novas, né? Sem dúvida nenhuma. E talvez a reflexão que fica é essa, né? O valor de fazer as coisas do zero, como os temperos, os molhos. Tem um prazer nisso, além de controlar o resultado. E também a importância de ter a mente aberta na cozinha. Essas combinações que no papel parecem estranhas, queijo azul e camarão, abacate e chocolate, muitas vezes viram experiências deliciosas. O convite talvez seja esse, olhar para o que a gente tem e pensar. Como posso combinar isso de um jeito novo? Mesmo que fuja um pouco do comum. Fica até a pergunta, né? Qual a combinação mais inesperada que quem está ouvindo tentaria depois dessa nossa conversa? Excelente pergunta para deixar no ar e para inspirar novas aventuras na cozinha.
Esperamos que esse nosso mergulho nos sabores do The Shrimp Boat tenha sido proveitoso e, quem sabe, saboroso para vocês. Até a próxima!